Olá, a nossa aula de ciências na atividade da página 17 vai falar, sobre os estados físicos da água, que a água nem sempre é sólida, né? Nós temos a água no estado líquido, em que ela incorpora todos os vasilhames, as formas das vasilhas, de copo, de caixa d'água circular, de piscina quadrada, então ela é flexível em relação a tomar as formas. E nós precisamos da água também no nosso organismo, certo? Então, a água no estado sólido é aquela água que está dura. Por quê? Porque a temperatura baixou para menos de 0 graus. 0 grau não tem sinal, então abaixo de 0 graus. Então, quando a temperatura está abaixo de 0 grau ou já em 0 grau, essa água se torna sólida. E a água em forma de vapor é a água naquele momento em que ela, quando nós vamos fazer comida ou fazer o café, ela começa a borbulhar dentro da panela, onde ela atinge 100 graus Celsius e vai formando aquela fumacinha, ela vai evaporando. O que acontece também quando nós lavamos a roupa, colocamos a roupa no varal molhada, então ali de uma maneira lenta vai ocorrer a evaporação. Essa evaporação também ocorre nos rios, nos lagos, no mar também, e com tudo aquilo que ela vai sumindo do solo. O solo está molhado, vai se tornando seco à medida que ela vai evaporando. Então, na questão 1, vai falar o seguinte: Jaqueline tem 3 anos de idade e quer fazer água líquida ficar sólida. É possível fazer água líquida ficar sólida? Será? O que a gente tem que fazer então? O que Jaqueline deve fazer para conseguir isso? Primeiro passo, deve colocar essa água numa vasilha, num recipiente, certo? E aí, para onde que eu levo? Para o fogão ou para a geladeira? Aí vocês vão estar respondendo aqui. Questão 2. O que vai acontecer na questão 2? Antônio tem 4 anos de idade e mora no Rio de Janeiro. Ele quer levar cubos de gelo à praia e colocá-los em uma montanha de areia para ficar com as montanhas que têm água congelada, como as montanhas que têm água congelada. Será que ele vai conseguir? O que acontece com o gelo quando é levado à praia em uma cidade com temperaturas como as do Rio de Janeiro? Porque lá no Rio de Janeiro a temperatura lá é sempre alta. É uma cidade muito quente, né? E se ele levar os cubinhos de gelo para colocar em cima do castelinho de areia, será que fica? Vamos ver, né? Letra B. Em função da resposta do item A, aqui da situação lá do Antônio, na cidade do Rio de Janeiro, você acha que a tentativa de Antônio dará certo? Aí você vai explicar a sua resposta. Se vai dar certo, se não vai dar certo. E o que acontece? Aí você vai falar pra gente. Na página 18, é a quantidade de água na Terra, é um gráfico, nós chamamos esse gráfico de setores. Observe como é pequena a parte de água doce disponível para o consumo dos seres humanos e dos demais seres vivos. A água doce é a água que nós usamos para a gente beber, para os animais beber. Só que o ser humano vai usar essa água depois de filtrada, né? Na malha ao lado, essa malha quadriculada aqui ao lado, pinte com cores diferentes os quadrinhos que representam a água salgada e a água doce e a água congelada. Então, vamos lá no gráfico. Água doce, 1%, essa parte de vermelho. Então, você vai vir aqui no gráfico e completar a legenda. Pinta de vermelho água doce e é 1%, certo? Você vai pintar um quadrinho aqui da malha quadriculada de vermelho. Depois você vai lá,
Água congelada, 2%, tá de amarelo ou laranjado. Aqui no meu celular tá aparentando laranjado. Aqui no livro de vocês está amarelo. Você vem, água congelada, pinta de amarelo ou laranjado e venha na malha quadriculada e pinte 2 quadrinhos na malha quadriculada. Depois, água salgada, 97%. Uai, professora, mas não tem 97 quadrinhos aqui no gráfico. O que você vai fazer? No gráfico não, na malha quadriculada. Na malha nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como são 97%, o que você vai fazer? Você vai pintar 9 quadrinhos de verde representando a água salgada. Professor, em que sentido eu vou colorir esses quadrinhos na malha quadriculada? Você pode colorir no sentido do gráfico de colunas, aquele gráfico que você coloca as coluninhas em pé, todos os quadrinhos de pé. Então, você vai pintar um quadrinho de vermelho, dois quadrinhos de laranjado ou amarelo e você vai pintar 9 quadrinhos representando a água salgada de verde. Então, você vai pintar esse quadrinho todo em pé. Então, eu vou mostrar o sentido aqui para vocês, como que ele vai ser, em que sentido. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, vocês vão colorir no sentido da coluna, em pezinho assim, tá? E vocês vão colocar Vocês vão colocar de acordo com a legenda de cores nesse gráfico aqui em cima, ó, distribuição de água na terra. Esse gráfico aqui em cima é chamado gráfico de setores. E nós vamos transformar esse gráfico de setores nós vamos transformar o gráfico de setores em forma de gráfico de colunas. Então, é isso que nós vamos fazer. É até aqui. Qualquer dúvida, me chame no particular.